A missa havia terminado há pouco. Os últimos fiéis ainda se despediam uns dos outros na porta lateral da paróquia, sob uma garoa que parecia não querer virar chuva de verdade. A luz do entardecer filtrava-se pelas vidraças coloridas, derramando um amarelo pálido sobre o altar agora vazio. Os bancos de madeira ainda guardavam o calor dos corpos que ali haviam se sentado. No presbitério, o padre Fábio de Melo guardava lentamente os objetos litúrgicos. A celebração fora simples, mas profundamente viva. Não havia data especial no calendário, nenhum santo em destaque, nenhuma festa de grandes proporções. Mas algo naquela tarde havia tocado mais fundo do que de costume. Durante a homilia, ele falara sobre o chamado, aquela voz que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Uma voz que, por vezes, sussurra no silêncio mais absoluto. Disse aos fiéis que, às vezes, Deus não grita. Ele apenas encosta levemente no ombro e cabe a nós sentirmos. Escutar a Deus é diferente de ouvi-lo. Às vezes ele fala com olhos, outras vezes com a ausência, mas sempre fala. Essas foram as últimas palavras da missa. E agora, sentado sozinho no banco da frente, ele as repetia em pensamento, como quem mastiga lentamente uma lembrança que não quer esquecer. Do lado de fora, a cidade se movimentava com seu barulho de sempre. Buzinas, freios, vozes, passos. Mas lá dentro, o tempo parecia suspenso. Era como se Deus ainda estivesse ali, andando entre as colunas de pedra, descansando brevemente no altar antes de seguir adiante. O padre fechou os olhos por um instante. Estava cansado. Um cansaço bom. Daqueles que vêm depois de fazer algo que se ama. O cansaço dos que servem. Mas havia também algo diferente em seu coração naquela tarde. Um espaço novo, uma fresta aberta. Como se algo estivesse prestes a acontecer e ele já soubesse, ainda que não soubesse o quê. Ao sair da sacristia, vestiu um agasalho escuro por cima da batina, pegou o terço no bolso e caminhou calmamente até o carro. O motorista o esperava com o motor ligado, como de costume. Um homem discreto, de poucas palavras e muita pontualidade. Acenou com a cabeça quando o padre entrou e partiu devagar pelas ruas molhadas da cidade. No rádio, um locutor anunciava um congestionamento na marginal, mas o padre não escutava. Sua atenção estava no mundo lá fora, atrás dos vidros embaciados do carro. A garoa engrossava aos poucos, transformando os postes em vultos e os faróis em manchas tremeluzentes. Era como se tudo estivesse mais lento, mais cinza, mais quieto. Mas não era um silêncio de ausência. Era um silêncio que acolhia. Como se Deus estivesse sentado ali com ele, no banco de trás do carro. Hoje não acabou, pensou. Ainda não. O carro seguia lentamente por uma rua secundária da zona oeste de São Paulo. A chuva agora era firme, constante. O barulho das gotas no teto do carro criava uma cadência que convidava ao devaneio, como se o tempo estivesse sendo reescrito com outros ritmos. Padre Fábio olhava pela janela distraído. Pensava nas palavras da missa, na presença silenciosa de Deus e em como certos dias carregam presságios suaves, mas inegáveis. Foi então que ele viu. Sob a luz trêmula de um poste encoberto pela neblina, havia dois corpos, não mortos, mas invisíveis. Um homem e um menino, ambos encharcados, revirando sacos de lixo no canto da calçada. O homem usava um casaco surrado e abotoado até o pescoço, mas mesmo assim tremia. O menino, talvez 10, 11 anos, usava uma camiseta molhada que grudava no corpo magro. Ele tentava equilibrar uma sacola plástica entre as mãos pequenas que tremiam mais de frio do que de esforço. Padre Fábio ficou imóvel por alguns segundos. Algo naquela imagem era diferente. Não era apenas a cena,
mas o que ela despertava. Um incômodo que vinha da alma, um calor estranho, como se o próprio Espírito Santo estivesse se erguendo dentro dele, sem pedir licença. "Pare o carro", disse quase num sussurro. O motorista não entendeu. Não era um lugar seguro. Não era um momento apropriado. Mas bastou olhar o rosto do padre para saber que não era uma sugestão. O carro encostou lentamente. O padre abriu a porta antes mesmo que o carro parasse completamente. A chuva recebeu como um abraço gélido e imediato. Em poucos segundos, a batina escura já estava encharcada, colada ao corpo. Ele caminhou com calma, quase com reverência. Sentia que estava pisando em solo sagrado, ainda que seus pés molhados escorregassem no asfalto irregular. O homem percebeu a aproximação e imediatamente colocou-se em guarda. Puxou o menino para perto, como quem teme uma acusação, um policial, uma repreensão. "Boa noite", disse o padre, com um sorriso leve, mas sem pressa. Não havia julgamento em sua voz, apenas presença. O homem não respondeu. Apenas o olhou com desconfiança. Seus olhos eram fundos, marcados. Os olhos de quem já foi enxotado demais para acreditar que alguém possa se aproximar apenas por bondade. "Eu vi vocês da janela. Não consegui seguir viagem." O silêncio do homem era uma parede, mas o olhar do menino era uma janela. Curioso, inquieto. Não havia medo nos olhos dele. Havia pergunta e esperança. "Meu nome é Fábio", disse o padre, aproximando-se mais um passo. A chuva agora escorria por seu rosto como lágrimas. "Sou padre." O homem soltou o ar pela boca. Um som seco entre um suspiro e uma confissão. "A gente só tá pegando umas coisas para vender, senhor. Plástico, lata, nada demais." "Eu sei, não estou aqui para impedir." "Então, por quê?" "Porque Deus me mostrou vocês." O homem desviou os olhos. O menino ainda encarava o padre. A chuva caía mais forte, mas naquele instante parecia que os três estavam num lugar à parte, como se o mundo tivesse se retraído só um pouco para deixá-los conversar. "Qual o seu nome?" perguntou o padre ao menino. "Joaquim", ele respondeu, quase sem voz. "Bonito nome. Sabe quem foi São Joaquim?" O menino balançou a cabeça negativamente. "Avô de Jesus, um homem bom, muito bom." Ele olhou para o pai do menino. "E o seu nome?" "Carlos." O padre assentiu e houve um momento de silêncio entre eles. Mas era um silêncio diferente agora. Não o da desconfiança, mas o da escuta, o da abertura. Como quando se abre a porta de casa para a luz do fim da tarde. "Tem um lugar aqui perto, um boteco velho, mas tem um toldo grande. Posso pagar um refrigerante para o Joaquim? Pode ser?" Carlos hesitou, mas o menino olhou para o pai e o olhar era um pedido. "Pode." Ele respondeu finalmente. Foram caminhando juntos, sob a chuva que agora parecia mais fina. O motorista observava tudo de longe, atento. Ao chegarem ao boteco, sentaram-se em cadeiras plásticas mal equilibradas. O dono do lugar estranhou a cena, mas serviu os refrigerantes sem fazer perguntas. O padre tirou o casaco, estendeu sobre o encosto da cadeira. Suas mãos estavam frias, mas seus olhos não. "Você não precisa me contar nada hoje", disse ele a Carlos. "Só queria estar aqui e te ouvir, quando quiser." Carlos assentiu. O menino sorriu. E ali no meio da chuva, num boteco qualquer de uma rua esquecida, 3 vidas se cruzaram por vontade divina, ainda que o mundo ao redor nem desconfiasse. O padre sabia. Deus não aparece sempre com clarões. Às vezes, ele aparece com sacolas de lixo e uma camiseta encharcada. E quando ele chama, é impossível não parar. Enquanto a chuva cessava lá fora, a conversa no boteco ganhou um tom mais tranquilo e íntimo.
Padre Fábio sentiu um peso no peito ao ouvir Carlos falar da incerteza que carregava todas as noites. O medo do escuro, do abandono, da insegurança. Com um olhar sereno, ele tomou uma decisão que mudaria aquela noite e, quem sabe, o destino daqueles dois. Chamou seu motorista discretamente e explicou a situação. Não podia deixá-los ali, à mercê do frio e do abandono. Em poucos minutos, já estavam todos dentro do carro, a caminho de um abrigo próximo que Padre Fábio conhecia. Um lugar simples, mas seguro, onde pessoas em situação de rua recebiam acolhida e, principalmente, dignidade. Ao chegarem, foram recebidos por voluntários que reconheceram no padre um amigo e parceiro de longa data. Carlos e Joaquim foram encaminhados para um quarto modesto, com camas e um pouco de calor humano. Padre Fábio ficou até se certificar de que estavam confortáveis, com uma promessa silenciosa de voltar no dia seguinte. Naquele pequeno gesto, o padre viu refletido o amor de Deus que não apenas observa, mas age. Um amor que se faz presente na proteção dos mais frágeis, no gesto de estender a mão, mesmo quando as palavras faltam. Ao deixar o abrigo, sentiu no coração a confirmação de que aquela noite seria apenas o começo de um caminho de esperança. O céu da manhã seguinte parecia outro. Era como se a cidade, lavada pela chuva da noite anterior, tivesse ganhado um novo fôlego, ainda que cinzento. Dentro da paróquia, Padre Fábio terminava de arrumar os bancos da pequena capela dos fundos. Um espaço modesto, mas acolhedor. Ali ele gostava de receber quem vinha carregando o peso da vida. Era onde sentia que o Evangelho se tornava carne. Seu corpo ainda guardava o frio da noite passada, mas sua alma estava quente. Dormira pouco, pensara muito. Havia algo em Carlos e Joaquim que ele ainda não compreendia, mas sentia que deveria compreender. Era como se Deus tivesse lhe confiado uma página inacabada de um livro sagrado, e agora era a hora de ler. Por volta das 10 da manhã, ouviu a movimentação discreta no portão lateral da igreja. Um ranger suave. Levantou-se com esperança contida. E ali estavam eles. Carlos usava a mesma jaqueta da noite anterior, agora um pouco mais seca. O menino, tímido, segurava uma sacola com o que pareciam ser 2 pães e um pacote de biscoitos. Ele olhou para o padre com aquele mesmo olhar do entardecer anterior. Um olhar de quem não sabia se merecia estar ali. Achei que talvez fosse cedo demais, disse Carlos sem levantar os olhos. Nunca é cedo demais para ser acolhido, respondeu o padre. Ainda mais quando é Deus quem chama. Entraram. Sentaram-se em um banco simples de madeira. O silêncio inicial era espesso, como se algo muito antigo estivesse preso ali dentro, esperando a hora certa para sair. E depois de alguns minutos, saiu. Padre, o senhor disse ontem que viu a gente porque Deus mostrou. Sabe, já faz tempo que não sinto que ele me vê. Padre Fábio não respondeu de imediato. Apenas abaixou a cabeça, como quem ora em silêncio. Quando ergueu o olhar, seus olhos estavam úmidos. Ele nunca deixou de ver. Às vezes, a gente é que fecha os olhos, para se proteger da dor. Mas Deus, ele continua ali, como um pai que não cansa de esperar o filho voltar. Carlos engoliu seco. Sua voz falhou quando começou a contar. Eu vim do interior. Casei com 22 anos, ela tinha 19. Era tudo muito difícil, mas a gente era feliz. Trabalhei na lavoura, depois na construção. Quando Joaquim nasceu, prometi que daria tudo para ele. Mas a cidade grande engole a gente, padre. E quando ela adoeceu, eu não consegui manter nada. Fez uma pausa longa. Perdi o emprego. Ela morreu sem conseguir tratamento. E eu só sabia trabalhar. Não sabia pedir ajuda. Não sabia rezar.
Você sabia amar, disse o padre. E o amor também é oração. Carlos chorava agora. Não um choro desesperado, mas aquele choro abafado de quem segurou demais por tempo demais. O menino segurava o braço do pai com força, como se fosse ele agora o adulto da história. Joaquim é tudo que eu tenho. A gente cata coisa, vende aqui e ali, dorme onde dá. Ele nunca reclamou, nunca chorou, mas eu vejo quando ele sente vergonha, quando ele quer desaparecer. O padre se virou para o menino. Joaquim, você sabia que Jesus também viveu assim? Sem casa, sem cama. Caminhava pelas ruas com o que tinha. Era simples, mas era o Filho de Deus. O menino sorriu de leve. Talvez pela primeira vez desde que entraram. Você sabia disso, pai? Carlos sorriu entre as lágrimas e balançou a cabeça como se dissesse: não sabia, mas agora acredito. O padre então se levantou, foi até uma pequena mesa nos fundos da capela. Trouxe 2 pratos com pão, queijo e café quente. Colocou diante deles como quem serve a ceia mais importante do mundo. E era: comam. Depois me ajudem a arrumar algumas coisas da paróquia. A gente tem um projeto aqui, com outros pais, outras mães, gente que passou por coisas parecidas. Vocês podem vir sempre. E se quiserem, podem ficar. Carlos olhou para o padre como quem vê, pela primeira vez, um lugar que pode chamar de casa. Mas era mais do que isso. Era um abrigo da alma. Por que o senhor faz isso? Perguntou depois de um tempo. O padre respondeu sem hesitar. Porque um dia alguém fez isso por mim. E porque eu creio em um Deus que se faz presente através do cuidado, não das respostas fáceis, mas dos encontros verdadeiros. Naquela tarde, Carlos ajudou a carregar cadeiras para o salão paroquial. Joaquim brincou com outras crianças na sala da catequese. E Padre Fábio, enquanto lavava as mãos na pia da pequena cozinha da igreja, olhou pela janela e sussurrou: Obrigado, Senhor, por me fazer enxergar o que muitos ignoram e por me lembrar que o teu reino começa aqui. Lá fora, o sol finalmente se abria, tímido por entre nuvens espessas, mas suficiente para iluminar. E o padre sabia. Ali começava uma nova história. Não apenas para Carlos e Joaquim, mas para ele também. Porque quando Deus escreve, ele não escreve com tinta. Ele escreve com vidas que se tocam. Os dias que se seguiram foram como uma lenta prece em movimento. Padre Fábio. Carlos e Joaquim passaram a se encontrar com frequência na igreja e fora dela, numa cidade que nunca dorme, mas que parecia agora mais humana, mais respirável. Carlos começou a frequentar a comunidade com mais confiança, descobrindo que a fé não era um peso, mas um alento. Joaquim encontrou amigos e um lugar para ser apenas criança, sem máscaras, sem medo. Mas o que mais tocava o padre não era só a transformação deles, era o que acontecia dentro dele. Cada história contada, cada lágrima dividida, cada gesto simples de solidariedade lhe trazia mais perto daquele Deus que não se impõe, mas se revela no amor e na entrega. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pela praça em frente à igreja, Padre Fábio viu algo que parecia um espelho daquela jornada. Um menino entregava seu único brinquedo a outra criança que chorava. Era uma cena pequena, quase invisível. Mas para ele era um sinal, um lembrete. Deus não mora em grandes milagres, em grandes gestos. Deus mora onde alguém escolhe ficar, ao lado do irmão, no silêncio da escuta, no abraço que não exige nada além de estar presente. Ao entardecer, Padre Fábio subiu a pequena escada que levava ao campanário da igreja. Lá de cima, a cidade de São Paulo se estendia em sua vastidão, cheia de histórias invisíveis, de vidas marcadas pela luta e pelo amor silencioso. Ele fechou os olhos
e fez uma oração simples: Senhor, que eu nunca me acostume com o sofrimento que posso aliviar. Que eu seja sempre um canal do teu amor, mesmo quando o mundo parecer escuro demais. Naquele instante, o sino da igreja tocou. Não era a hora do Ângelus, nem do Ângelus da tarde. Era um toque diferente, mais suave, como um convite. Padre Fábio sorriu e pensou: o teu reino está aqui, em cada gesto, em cada vida que escolhe amar. Naquele dia, enquanto o céu tingia-se de laranja e púrpura, ele entendeu que a missão mais importante não era apenas pregar palavras, era viver o evangelho no chão molhado, ao lado daqueles que o mundo esqueceu. E foi ali, naquela simplicidade sagrada, que Deus lhe falou de novo, não com trovões, mas com a ternura de um pai que vê e cuida. O sol desaparecia no horizonte, mas dentro da alma do padre e daquela família havia uma luz que nunca se apagaria. No dia seguinte, os primeiros raios de sol atravessavam as frestas da janela da pequena pensão. O silêncio da manhã tinha um sabor de promessa, uma promessa de novos caminhos, de esperança real. Depois do café simples, compartilhado entre conversas tímidas e sorrisos contidos, o padre foi até lá e conduziu Carlos e Joaquim até a paróquia onde servia. Ali, entre as paredes que exalavam história e fé, começou a se desenhar um novo capítulo para aquela família. Carlos foi recebido com um abraço caloroso pela comunidade. Muitos ali conheciam histórias de luta, de tropeços, mas sobretudo de redenção. O padre Fábio, com seu olhar sereno, sabia que o caminho seria longo, mas tinha certeza de uma coisa: Deus não abandonava os seus filhos, mesmo quando o mundo parecia fechado. Com a ajuda de voluntários da igreja, Carlos conseguiu um emprego como zelador e auxiliar nas atividades da paróquia. Um trabalho honesto que lhe devolvia dignidade e um propósito. Ele começava a reconstruir sua vida, tijolo por tijolo, com a mesma paciência que Deus ensina em suas lições silenciosas. Joaquim, por sua vez, foi matriculado em uma escola próxima. O garoto que dias antes buscava comida no lixo, agora tinha um caderno novo, mochila e um uniforme. O sorriso tímido em seu rosto era um reflexo do futuro que começava a se abrir à sua frente. A casa que Carlos e Joaquim passaram a chamar de lar era pequena, modesta, mas cheia de vida. As paredes recebiam as pinturas coloridas do menino, as janelas deixavam entrar a luz da manhã e os risos ganhavam espaço onde antes havia apenas silêncio e medo. Em um domingo ensolarado, na missa da manhã, o padre Fábio fez uma oração especial. Pediu a Deus que abençoasse aquela família que, pela graça divina e pela coragem humana, havia renascido. Carlos, emocionado, segurava a mão do filho, sentindo no peito a certeza de que nunca estavam sozinhos. Deus é como esse sol que ilumina a gente, mesmo quando a tempestade parece interminável, disse o padre olhando para os dois. E naquele instante, para Carlos e Joaquim não havia dúvidas. Aquele era o início de um recomeço abençoado, onde a fé, o amor e a solidariedade entrelaçavam suas vidas em uma nova história, feita não só de luta, mas de luz. Porque, no fim, não é sobre as quedas que contamos, mas sobre quantas vezes tivemos coragem de levantar. E com Deus ao lado, cada passo se torna um milagre.